A comparação nas redes sociais é algo polêmico e que tem acabado com a autoestima de muita gente, e ela já acabou com a minha autoestima. Por isso, nesse vídeo eu vou te contar a minha experiência com a comparação nas redes e te falar o que eu fiz pra acabar com isso. E aí, gente, como vocês estão? Eu estou muito bem, voltei e hoje num cenário totalmente diferente. Estou aqui na casa do meu namorado. Algumas semanas atrás eu passei por um processo de autoconhecimento bem profundo e a comparação nas redes sociais fez muito parte disso. Eu via criadores de conteúdo, pessoas acordando às 5 horas da manhã e tendo aquela vida produtiva e linda e maravilhosa que eu não estava tendo, e detalhe, eu estava doente, e me comparando com as outras pessoas, com o desempenho delas no dia a dia, sendo que eu não estava naquele feeling. E na verdade eu nem sabia que eu tava me comparando, nem percebia o sentido e o real problema, porque era uma coisa automática, entrar lá, ver a vida da outra pessoa e me comparar automaticamente. Do nada eu me vi numa sala estranha, um lugar onde eu não conhecia, e depois, olhando pra trás, que eu consegui entender o motivo de estar lá. O motivo de eu ter me cobrado tanto a ser ou ter coisas que eu não queria, ou às vezes nem era o meu sonho. E o motivo era comparação. E eu quero, através desse vídeo, te ajudar a sair dessa sala escura que você não entende e não sabe o que fazer. Talvez você se identifique com a minha história, com a minha experiência, e também vai ter a participação da minha amiga Carol Soares, que também contou a experiência dela com as redes sociais e o que ela fez pra ajudar ela a parar com isso de vez. Primeiro, eu acho que nunca estamos satisfeitos com o que somos ou o que temos. Às vezes a gente olha pra outra pessoa e a gente sempre acha que aquela pessoa é melhor que a gente, ou que o que ela tem é melhor do que o que a gente tem. Por exemplo, a gente vê e fala, nossa, eu queria ter esse corte de cabelo, nossa, olha como o cabelo dela é sedoso, é lindo e maravilhoso, e como a roupa dela, o estilo dela é muito melhor que o meu. E isso acontece principalmente nas redes sociais. E lembrando que essa é a minha opinião e a minha experiência. Aqui não tem verdade absoluta, podemos trocar experiências e opiniões aqui nesse canal. Mas por que a gente faz isso? Por que a gente acha que sempre o do outro é melhor e por que a gente se compara tanto? A primeira coisa que eu acho é identidade. Eu acho que a gente não sabe quem nós somos de verdade, nós ainda não se encontramos, e é por isso que a gente pode se comparar tanto e cair nessa armadilha de comparação. Porque quando eu comecei a perceber que eu tava me comparando, eu comecei a fazer algumas perguntas pra mim e me perguntar se era o meu sonho estar no lugar daquela pessoa. Então eu me perguntei, esse é o meu sonho? Estar no lugar dessa pessoa que eu tô me comparando é um desejo meu? E as respostas foram diferentes para cada uma dessas coisas, pessoas que eu me comparava. Então, se sim, se era o meu sonho, se era o meu desejo estar no mesmo lugar que aquela pessoa, ou ter o que aquela pessoa tem, eu me perguntava outras duas coisas. Primeiro, o que ela fez ou o que ela está fazendo que eu também posso fazer para estar no lugar que ela está hoje. Por exemplo, o que a pessoa fez para chegar em 100 mil seguidores no Instagram, o que eu posso fazer para também chegar nesse nível. A segunda pergunta é se eu estou disposta a pagar todo o preço que essa pessoa pagou para chegar no lugar que ela tá. Se sim, se eu quero pagar o preço que essa pessoa pagou para estar nesse lugar, então vamos lá, vou fazer tudo que ela fez para eu chegar nesse lugar. E se não, eu vou descansar o meu coração e falar, ok, beleza, não é um desejo do meu coração, então tudo bem. Quando a gente entende o que realmente importa pra gente, pra cada um de nós, e não o que todo mundo quer, o que a outra pessoa tem, o que a outra pessoa fez, a comparação parece que vai embora. E eliminar as questões, eliminar minhas questões, entender realmente o que eu quero e quem eu sou, me ajudou muito a não me comparar mais. Eu entendi que eu posso não querer ser uma modelo famosa, e entendi que esse não era o meu desejo e que tava tudo bem. Então, além de eliminar todas as possibilidades de você se comparar, você vai pegar a comparação e trocar ela por inspiração, porque aí você vai ver o que a outra pessoa fez que você também pode fazer. Por exemplo, eu achava maravilhoso o Instagram da Jade Picon, e uma vez eu ficava falando, nossa, vou parar de seguir essa menina, porque ela faz viagem até umas horas, faz um monte de coisa, a vida dela é maravilhosa. Só que aí eu parei pra pensar e falei, por que eu não posso, ao invés de me comparar, me inspirar e não parar de seguir ela e trocar isso como uma inspiração? E aí eu comecei a ver as viagens que ela fazia e falei, caramba, quero chegar onde ela tá um dia. E o que ela fez que eu também posso fazer? E aí ela tem vários trabalhos como modelo e tal, e não é esse caminho que eu quero seguir. E tudo bem. Eu só queria viajar e tal, e isso virou uma inspiração pra mim, assistir só os stories dela, dia assim, de trabalho, sei lá. E isso me dava uma motivação pra fazer as coisas do meu dia a dia. Outra coisa que eu também acho que faz a gente se comparar é, às vezes, ser um pouco ingrato. Às vezes a gente não é tão grato pelas coisas que a gente tem, por isso que a gente fica olhando do outro e acha que o do outro é muito melhor. Isso é um problema muito grande. Medir a sua felicidade pela felicidade do outro, ou o que o outro tem pelo que você tem, é um erro enorme. As coisas não chegam até a gente se a gente não for grato pelo que a gente tem agora.
Mas como parar de se comparar? Eu perguntei pra minha amiga Carol qual foi a experiência dela com a comparação nas redes sociais, porque ela vivia falando sobre isso comigo. Então vamos ter a participação do áudio maravilhoso da minha amiga Carol. E comparava no sentido de entrar nas redes sociais e, como eu já disse, ver alguém viajando, ver alguém com a casa reformada, ver alguém conquistando coisas que eu quero conquistar e postando, exibindo pra todo mundo, e não de uma forma pejorativa. Algumas pessoas eram de uma forma pejorativa, outras não eram de forma alguma. E estava relacionado 100% à forma como eu entendia as redes sociais. Eu preciso ressaltar que eu não consegui chegar a essa conclusão sozinha. Na terapia eu aprendi que cada pessoa, quando posta alguma coisa, ela tá postando um pedaço da vida dela. Por exemplo, a pessoa acordou 5 horas da manhã, tirou uma foto, mas a gente não sabe se ela deitou pra voltar a dormir. A gente não sabe se ela realmente continuou com o dia movimentado. A gente não sabe se ela passou por crises existenciais naquele dia. Humanizar as pessoas me facilitou até essa ideia. Quando ela falou de humanizar pessoas, eu precisava enfatizar isso nesse vídeo. A forma com que a gente acha que as pessoas são perfeitas na internet é bizarro. A gente acha que o que a pessoa posta é a vida inteira dela e que a vida dela é maravilhosa e perfeita e que ela não passa por problema. As redes sociais não são de altos e baixos, elas são só de altos, até porque ninguém quer ficar contando pra você nos stories os erros que ela cometeu. Nem eu quero. Não digo que isso tá errado, não digo que a mostrar todas as coisas boas da nossa vida na internet é errado, mas eu tô falando que o erro é a gente colocar as pessoas em um pedestal e achar que elas não cometem erros, nem têm defeitos e que elas são perfeitas. Me facilitou a enxergar que as redes sociais são um recorte da vida das pessoas, não é exatamente aquilo que ela tá vivendo e passando. O segundo ponto que eu aprendi na terapia foi entender que se aquilo não me faz bem, eu retiro da minha vida. E foi o que eu fiz em massa no final do ano passado. Eu parei de seguir muita gente, bloqueei muitos conteúdos, eu limei das minhas redes sociais tudo aquilo que me trazia gatilho. Não quer dizer que eu não estava pronta para enfrentar aquele assunto, quer dizer que eu precisava de espaço para pensar e refletir referente àquele assunto. E eu não me sentia bem para encarar aquele assunto no momento. Outro ponto sobre parar de seguir as pessoas nas redes sociais. Quando eu percebi que eu tava me comparando, foi quando eu fiquei doente e aí eu tive que desacelerar um pouco no meu trabalho, então eu passava bastante tempo nas redes sociais, bastante tempo no Instagram, e aí eu percebi o quanto tava me fazendo mal. E aí eu fiz uma conta no Instagram, uma conta aleatória, só pra eu seguir pessoas que me faziam bem, conteúdos que eram leves e que me traziam paz. Depois eu percebi que eu poderia simplesmente parar de seguir as pessoas que eu não gostava e que não que eu não gostava, mas que não me faziam bem nas redes sociais do meu próprio Instagram. E pra mim isso é até um sinônimo de maturidade, você eliminar da sua vida coisas que não te fazem bem e admitir isso pra você mesmo. E às vezes a gente se depara com aquela pessoa que a gente não quer parar de seguir porque a gente acha que parar de seguir uma pessoa é porque a gente não gosta mais dela. E aí o que eu fiz, o que a gente faz, o que a gente pode fazer é silenciar os stories, silenciar as publicações e tá tudo bem. A pessoa nem vai saber que você silenciou, que você nem sabe mais da vida dela. O que importa aqui é a sua felicidade e isso é muito maduro. E não é porque a felicidade do outro tá fazendo mal pra você. É porque simplesmente você se compara e que você precisa eliminar. Igual a Carol falou aqui, às vezes tem questões que a gente precisa de tempo pra associar na nossa cabeça. Outro ponto também tá o meu tempo, me dar um espaço para as redes sociais. E como? Eu fiz isso no sentido de dar um tempo mesmo, me dar um mês fora, sem Instagram, para respirar, para entender, para ver a minha vida, para viver mesmo de fato, para não viver sempre olhando para a tela do celular. Existe um grande problema agora que é essa questão de estar sempre... Eu reparei em mim mesma que eu estava sempre olhando para a tela do celular. Então eu comecei a tirar esse tempo para poder refletir, ver o que eu quero, ver onde eu tô, voltar para as redes sociais com outro olhar, assim, com um olhar de, poxa, essa pessoa que eu tô seguindo não faz mais sentido. Mas as coisas principais agora que eu faço é seguir pessoas que me inspiram. Só um minuto. Sobre limitar o nosso tempo nas redes sociais, isso é muito importante, se questionar como a gente tá lidando, como a gente tá vivendo no nosso dia a dia com as pessoas ao nosso redor, com as pessoas que a gente mora, como a gente tá lidando com a gente mesmo, porque às vezes a gente tá no celular e a gente não tem nem tempo pra gente mesmo, ou pra fazer uma coisa que a gente gosta, e isso é muito perigoso. Como tá os seus hábitos, como tá o seu trabalho, como tá a sua autoestima, e se questionar sempre nessas questões. Você faz totalmente aquilo que acredita e tudo que você faz sentido pra você mesmo? Eu tô seguindo uma moça que ela é brasileira, ela mora lá em Nova York e ela é bailarina e ela conta o dia a dia dela como bailarina morando em Nova York. Quando eu entro nos stories dela, a sensação que eu tenho é uma sensação de paz. Ela me transmite uma coisa boa, assim, sabe?
Eu não sinto inveja pelo fato dela estar morando em Nova York e eu estar no Brasil. E isso seria muito fácil sentir inveja. Em tempos passados, eu provavelmente sentiria essa inveja, esse rancor, essa raiva, que era algo trazido pela ansiedade, algo que eu realmente não fazia parte da minha história. Então, eu comecei a seguir não só ela, mas outras pessoas que me inspiram. Seguir pessoas que te inspiram. Sim, seguir pessoas que te tragam paz, que tenham um conteúdo leve, que tenham um dia a dia leve e que não te traga aquela sensação de comparação. Eu eliminei pessoas que eu me sentia mal, que não me faziam bem, que não tava tudo bem eu ver e, tipo, até quando eu me comparava em questão de produtividade, tipo, quando eu tava doente, eu tava vendo as pessoas super produtivas e parecia que eu tava ficando pra trás e, na verdade, é porque eu não tava respeitando o meu limite. Eu queria muito respeitar o meu limite, então eu eliminei essas pessoas. E aí depois eu posso voltar a seguir, tanto que eu parei de seguir uma pessoa e aí depois eu voltei a seguir ela. E tá tudo bem. As pessoas falam que tá tudo bem, é uma coisa muito feia de falar, mas tá tudo bem é uma frase que faz muito sentido pra mim. Porque às vezes a gente fica problematizando muitas coisas e aí eu só falo na minha cabeça que tá tudo bem. Porque faz sentido pra mim. Então, como ela disse no áudio, às vezes a gente precisa de um tempo pra lidar com aquele determinado assunto, não tá fazendo sentido pra mim ir lá e seguir essa pessoa e acompanhar essa pessoa, não tá no meu feeling, não tá no meu tempo, então eu vou parar de seguir ela agora pra minha saúde mental. Quando eu tirei esse tempo pra refletir, entender a minha vida, eu vi que o offline era muito mais importante do que o online. Então eu precisei olhar pra dentro de mim pra entender o que era importante. Então eu acho que a grande lição que eu aprendi nesse período é que eu preciso viver o offline porque o online ele é só um recorte. E hoje eu já tenho isso muito mais claro e já consigo entender, já consigo lidar com isso de uma forma muito boa. E se tem algum gatilho, eu silencio até aquele gatilho até eu me resolver. Quando eu me resolvo, eu consigo ficar super bem. Fofa. Então, o que eu quero enfatizar nesse áudio é sobre a terapia ter feito muita importância na questão de se comparar da Carol. O offline ser muito mais importante do que o online e separar um tempo, olhar pra dentro e se resolver. Olhar pra dentro é o mais importante quando a gente quer mudar qualquer coisa na nossa vida e pra perceber o que tá dando errado. Então, olhe pra dentro de si, reflita, viva o offline e volta quando você se sentir confortável. Se dê um espaço, fique calmo. Eu espero que a minha experiência da Carol tenha te ajudado, que você consiga mudar isso na sua vida. Um beijo, te vejo no próximo vídeo. Tchau!